Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? O Grand Canyon está localizado em um deserto nos Estados Unidos. Ele é um canyon grande e profundo formado por muitas camadas de rochas. No passado, os movimentos na crosta terrestre ergueram estas camadas. Atualmente, o Grand Canyon apresenta 1,6 km de profundidade em determinadas partes. O Rio Colorado percorre todo o fundo do canyon. Veja a foto abaixo do Grand Canyon, tirada da margem sul. Várias camadas diferentes de rochas podem ser vistas nas paredes do canyon. Ou seja, pessoal, você está vendo que a gente consegue ver várias marcações nas paredes, né? Vamos assim, das rochas do Grand Canyon, que seja, né? Vários desses risquinhos. A gente vê que são as argilas xistosas. Como assim xistosas, né, pessoal? Eu trouxe aqui uma imagem que a gente pode ver, ó. Tá vendo que ela tem vários risquinhos e várias colorações aqui, ó? Então a gente consegue determinar, né, a quantidade de rocha que foi formada uma em cima da outra. Praticamente isso, tá? Porque elas foram crescendo e cada crescimento que elas teve, elas terão, ó, uma coloração quebradiça de uma certa forma também. A gente consegue enxergar essas divisões. Isso se chama argila xistosa ou simplesmente os xistos, né? Que a gente pode falar que isso daqui é um xisto, é uma argila xistosa. Então, a gente tem toda essa parte que a gente consegue enxergar, né? Tem os xistos, a argila xistosa é aquela argila que a gente tem que é mais movediça quando se molha, não é? Então a gente pode ter essa noção, tá? Então essas lâminas aqui que a gente fala, tá bom? Essas variações que a gente consegue enxergar. Apesar de que também aqui pela foto a gente consegue ver vários risquinhos e isso são os xistos ou as argilas xistosas. Aí como tá falando na figura e a descrição de cada uma. Aí ele pergunta aqui, né, pessoal? A temperatura no Grand Canyon varia de menos de 0 graus Celsius a mais de 40 graus Celsius. Embora ela esteja localizada em uma área desértica, ou seja, seca, as fendas das rochas algumas vezes contêm água, então se prende ali a água que temos. Conforme vai passando num período de seca, elas se armazenam ali. De que maneira essas mudanças de temperatura e água contidas nas fendas das rochas, ou seja, nos interstícios, o que é interstícios? Esses buracos que tem essas folgas em cada risquinho. A água penetra ali, no caso, esses xistos, essas argilas xistosas ficam úmidas e elas se mantêm ali. Então ela quer perguntar como que, né, de que maneira essas mudanças de temperatura e água contidas nas fendas das rochas ajudam a acelerar a desagregação das rochas. Ele está falando aqui, no caso, ajudam a acelerar. Então a gente vai ter que analisar alternativa por alternativa, pessoal. Está falando aqui, ó. A água congelada dissolve as rochas quentes? De jeito nenhum. Pessoal, água congelada nada mais é que gelo. Então ela não vai derreter, dissolver. Não tem como. Ela teria que estar, no mínimo, no estado líquido e não congelada que está no estado sólido. Então, a A, pessoal, é falsa. Vamos colocar um F aqui, ó. A gente pode colocar aqui, ó. B. A água consolida as rochas entre si? Não. Ela está mesmo falando aqui, ó. A água contida nas fendas. Não pode ser consolidada. Elas não estão ali. Tá? Elas ficam contidas nas fendas, ela não consolida as rochas entre si, ela está separando, a água tira, separa. Então, falsa. C. O gelo torna lisa a superfície das rochas? Pode se tornar escorregadia, lisa, não tem muito nexo, né? Só por causa do gelo? Não pode considerar isso. Aí vai falar, patinação no gelo, o gelo que se forma em cima da superfície de um lago ou de um rio. Aí é diferente, Ele tá falando aqui na superfície da rocha, e não é. No caso do lago, aí fica aquela superfície mais lisa. D. A água congelada se expande nas fendas?
das rochas? Sim. Por quê, pessoal? É mais ou menos isso daqui. Vamos imaginar que isso aqui é um pedaço de uma rocha. Eu tenho aqui, né, as fendas dela. Pessoal, se eu tenho outra fenda aqui, ó, vamos imaginar outra fenda aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui eu tenho uma rocha, argila xistosa, e aqui outra argila xistosa. Tá vendo que eu tenho uma folga aqui, pessoal? Que é exatamente, ó, esses risquinhos aqui que a gente pode considerar, ó. Isso aqui é uma folga entre as minhas fendas. No caso, a água congelada, ela se expande. No caso, o gelo, né? Aqui pode ficar no gelo quando ela está na água congelada. E a água, pessoal, é uma substância que no qual ela sofre a mudança de estado de líquido para sólido, ela expande o seu volume. Por isso que a densidade dela é menor do que a água líquida. Ela tem um volume maior com a mesma massa. É uma das únicas substâncias que faz isso. Tá certo, pessoal? Por isso que os icebergs também boiam. Eles, conforme congela, a água expande de tamanho. E essa água que está congelada se expande nas fendas das rochas, sim. Porque ela está lá, congelou, aumenta o espaço, aumenta essa fenda que ela está ali. Então ela vai separando uma fenda da outra. Então a nossa alternativa D é a alternativa correta. Vou até ver aqui de verdadeira. Tá legal, pessoal? Porque a água, quando tem, né, sofre o processo de solidificação, ela se expande. E a água congelada ocupa menor volume que a água líquida? Falsa. Acabei de explicar. A água congelada, ou seja, o gelo, ocupa um volume maior do que minha água líquida. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queiram que eu resolva algum exercício e questão, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro suas dúvidas e faço o vídeo de questão. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!